preços. E a linha completa das marcas Souvenir e Lux Color você encontra aqui. Star Tintas, no Gana Padilha 376, Vila Hortência. Ligue 3224-4840, porque você já sabe. Então, antes de comprar, passe na Star Tintas! O mês de maio aqui na Combi Autopeças será todo dedicado às mães. Por isso, preparamos algumas promoções para você. Pulseira Fitness Atrio, R$ 188. Pipoqueira elétrica Multilaser, R$ 113,50. Escova sônica de limpeza facial, R$ 75. Chapinha modeladora, somente R$ 79,90. E tem muito mais. Dia das Mães é aqui na Combi Autopeças. Combi Autopeças. Que rádio você ouviu no seu carro? Band FM. Band FM. Up Hamburgueria e Espetaria. Unidades Elite do Passo e Washington Luiz. Delivery 998426852. Abacaxi Pérola, unidade 3,95. Caqui Rama Forte, quilo 2,98. Laranja pera, quilo 1,98. Maracujá azedo, quilo 4,98. Tomate extra AA, quilo 4,98. Uva Niágara, 500 gramas, 3,88. Óleo de soja lisa, 900 ml, PET, 3,49. Queijo mussarela, quilo, pedaço, 18,90. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba, 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h02. Muito boa noite. Prestação de serviço, informação no seu fim de tarde. Quinta-feira, dia 7 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em FM 102.7, para toda a região metropolitana de Sorocaba e para todo mundo pela internet, pelo nosso app, pelo nosso site, que é o bandsorocaba.com.br, e também em áudio pelo Face da Band. Band FM Sorocaba, você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp, 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Combi Autopeças. O mês de maio, na Combi Autopeças, será todo dedicado às mães. Se liga só. Pulseira Fitness Atrio por R$ 188. Tem também pipoqueira elétrica Multilaser por R$ 113,50. E tem muito mais promoção para você. Por quê? Você pensou? A Combi tem. Confira agora os principais destaques de hoje. O primeiro destaque, às 18h03, chega com a moto repórter Adriana Fratini. Informações do trânsito. Boa noite, Adriana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Região central de Sorocaba com diversas obras do BRT, uma delas da Padre Luiz. E o que vai acontecer aqui vai mudar o itinerário das linhas 65 e 103 dos ônibus. Santa Casa de Sorocaba será beneficiária de uma verba trabalhista no valor de R$ 181 mil para investimento em ações de enfrentamento do coronavírus. Cemitérios municipais de Sorocaba e Votorantim continuam fechados para a visitação do Dia das Mães. O destaque de Sorocaba chega com Adriano Castor. Boa noite, Castor. Mudanças no secretariado da Prefeitura? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Sim, mudanças no secretariado da Prefeitura. Ex-delegado seccional Marcelo Carriel é o novo secretário de Segurança da Prefeitura de Sorocaba. E ainda estamos aguardando os números do coronavírus na cidade de Sorocaba. Economia está começando a colapsar, afirmou hoje o ministro Paulo Guedes. O presidente disse hoje que 10 milhões de empregos já se perderam. Aproximadamente 10 milhões de empregos formais deixaram de existir. Entre os 38 milhões de informais e autônomos, segundo a OIT, esse pessoal perdeu 80% do seu poder aquisitivo. Alguns perderam 50%, obviamente, outros zeraram.
estão sobrevivendo basicamente em cima do auxílio emergencial que acaba daqui a 2 meses. Bolsonaro afirmou hoje que está aumentando a lista das chamadas atividades essenciais. O que são atividades essenciais? Aquelas não podem parar, tá certo? Eu acabei de assinar um decreto aqui, colocando nesse rol de atividades essenciais a construção civil. Outras virão nas próximas horas, nos próximos dias. Porque o que não está no decreto, ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, estados e municípios diriam se poderiam ou não funcionar essas categorias. Paulo Roberto Júnior, mais um dia movimentado no chamado cenário econômico, com saúde, com política, com ministros, com o presidente. Claro, você destaca já, começando a passar limpo na edição de hoje do Jornal da Band. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas, o amigo ligado no Jornal da Band, realmente confirmando, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, vê realmente esse risco de colapso na economia. E olha, que o setor de bares e restaurante já perdeu 1 milhão de empregados e pode perder ainda mais 1 milhão se o setor não voltar a funcionar de uma forma emergencial. O governo hoje também publicou mais uma medida provisória que altera as regras de licitações para estado de calamidade da pandemia. E olha que outra nota interessante, as empresas do Brasil até agora contrataram apenas só 1% da linha de crédito de 40 bilhões de reais para pagar salário dos seus funcionários. O estado de São Paulo tem 39.900 casos do novo coronavírus, com 3.206 mortes. E o secretário de Desenvolvimento Regional fez um grande alerta para o interior. Mas, nesse momento que a gente passa, com essa grande aceleração no país como um todo, São Paulo cresce ainda na região metropolitana de São Paulo, mas cresce 4 vezes mais proporcionalmente no interior do estado. Além disso, nós conseguimos também verificar o crescimento em mais municípios do estado de São Paulo de forma mais aguda. E o destaque volta a ela, a motorrepórter Adriana Fratini, mas agora falando do trânsito. Trânsito complicado aqui em Sorocaba, Padre Luiz com 7 de setembro, embora tenhamos aqui um pouco menos de trânsito, aliás, significativamente baixo o número de carros por aqui. O trânsito fica represado em função dessas obras. Jornal da Band, a notícia sem lado. Tempo e temperatura. Informações do tempo numa quinta-feira fria em Sorocaba, num oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, no Jardim Bertanha. O telefone é o 4009-5200. Desirê Brantes, segue o tempo frio, segue frente fria? Olá, Lucas, muito boa noite também a todos. A frente fria continua seu avanço pela região sudeste, já provocou um pouco de chuva em São Paulo, de forma muito fraca, localizada, e principalmente derrubou a temperatura por causa do ar polar em sua retaguarda. Amanhã, a sexta-feira, já vai ser um dia de tempo firme em grande parte do estado, mas com um pouquinho mais de frio. A próxima madrugada terá mínima de 11 a 12 graus na região de Votorantim. No decorrer do dia, o sol estará presente, mas a máxima não vai passar dos 20 graus. O fim de semana deve seguir ainda com o tempo aberto, mas ainda friozinho, especialmente durante as primeiras horas do dia. O sábado e o domingo vão começar com as mínimas em torno dos 13 graus, e durante as tardes, com a presença do sol e o enfraquecimento do ar polar, a sensação térmica fica mais confortável, com máximas em torno dos 23 a 24 graus. Boa parte da semana que vem deve seguir ainda com tempo firme, friozinho de madrugada, um pouco mais confortável durante as tardes. E de quinta para sexta da semana que vem tem previsão de chuva de novo por causa de outra frente fria. Desirê Brantes da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba.
A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bretanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Madicentro. Trânsito. 18 horas 10 minutos, informações do trânsito. E Adriana, também peço a você um panorama desse tempo frio em Sorocaba. Boa noite mais uma vez. Lucas, boa noite a todos. Olha, esfriou bastante, uma queda drástica, brusca de temperatura por aqui, o que requer aí dos motociclistas, principalmente, muito agasalho, bastante frio desse começo de noite. Estou aqui na região central de Sorocaba e existem corredores aqui bem gelados de vento. Mas enfim, o trânsito aqui, bom, vamos falar uma coisa, o trânsito é bem abaixo do normal, nós estamos aí numa época de isolamento social, porém, existe um fluxo de trânsito por aqui ainda. Nós falamos sobre isso ontem no Jornal da Band, mas nós vamos repetir sobre as obras do BRT no corredor central de Sorocaba, a partir de hoje, para a execução das obras realizadas pelo BRT, eles vão fazer um reparo profundo no pavimento aqui da Padre Luiz, que é exatamente no ponto onde nós estamos aqui na Padre Luiz com a 7 de setembro e também São Bento. O trânsito dos ônibus vai ser impedido desses trechos aqui, Padre Luiz, 7 de setembro e Rua São Bento. Os veículos de passeio podem passar normalmente, o trecho vai ficar na região central da cidade, por isso uma faixa de rolamento vai ser liberada para os carros. Com isso, as linhas do transporte que não passarão por aqui, lembrando, Padre Luiz, São Bento, 7 de setembro, vão ter os itinerários alterados, então são as linhas 65 Campolim e 103 Centro Hospitalar. Essas linhas vão desviar pela 7 de setembro, Professor Toledo, Cesário Mota e São Bento para acessarem a Santa Clara e daí vão seguir um trajeto normal no sentido do bairro. Todo o trecho da obra vai ser sinalizado e vai contar com os agentes de trânsito. Hoje à tarde, a sinalização da Padre Luiz com a 7 de setembro já foi colocada, já existe obstrução aqui bem na esquina, então a gente percebe aqui, Lucas, eu estou aqui já tem um certo tempo, na 7 de setembro com a Padre Luiz, o motorista ele meio que assusta nessa curva aqui, quando ele dá de cara com essa obra, mas está sinalizado e nós estamos avisando já desde ontem em relação a isso. Muito cuidado, é um fluxo bem abaixo do normal, mas que requer um certo cuidado. Lucas, uma coisa que a gente tem observado muito no trânsito de Sorocaba é muitos carros e motos passando o sinal vermelho, viu? Então, muito cuidado, gente. O fluxo de carros está abaixo, porém, precisa se respeitar, sim, a legislação do trânsito e, principalmente, prestar atenção com os pedestres que estão transitando por aqui. A gente viu algumas situações dessa na tarde de hoje aqui na região central. Lucas, Adriana Fratini para o Jornal da Band. Obrigado ao moto repórter Adriana Fratini, trazendo esse panorama do trânsito em Sorocaba, inclusive com a questão de obras, interdições, mudanças, tudo isso você acompanha aqui no Jornal da Band. Um outro assunto que temos acompanhado desde o início da semana, as tentativas da Prefeitura de São Paulo em diminuir o fluxo de veículos. E por que eu falo isso? Mesmo em tempo de pandemia, muita gente aqui do interior trabalha na capital paulista, muita gente vai até a capital paulista durante principalmente a semana de segunda a sexta-feira. Falamos na segunda-feira das tentativas de bloqueios parciais em alguns momentos do dia em algumas avenidas. Na terça-feira, a Prefeitura de São Paulo tentou um bloqueio total, causou literalmente o caos. Se ela queria isso, ela causou. Mas veio a público o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dizendo que foi um erro essa tentativa de um bloqueio total de vias na capital paulista. E qual é a nova mudança anunciada hoje, que passa a valer a partir da próxima segunda-feira? A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que vai voltar o rodízio de veículos de forma mais dura para aumentar a taxa de isolamento na capital paulista em meio ao combate ao novo coronavírus. A partir da segunda-feira, dia 11, a restrição de circulação de veículos valerá em toda a cidade e vai durar o dia todo. Outra mudança é que, em vez de uma vez por semana, agora os veículos poderão circular dia sim, dia não, conforme o final da placa, o número final da placa. Os carros com final placa ímpar, portanto,
1, 3, 5, 7 e 9 poderão circular nos dias ímpares. Os carros com placa final 0, 2, 4, 6 e 8, o final par 0, 2, 4, 6 e 8, poderão circular nos dias pares da semana. O rodízio valerá para as 24 horas de cada dia. Antes ele acontecia em períodos, das 7 da manhã às 10 e das 5 horas da tarde às 8 horas da noite. A partir de segunda, 24 horas. Onde vai haver essa restrição? Em toda a cidade de São Paulo. Antes, o rodízio valia nos chamados centros expandidos. Então, dias ímpares, carros com placa final ímpar, dias pares, placas pares nos carros. Lembrando, 24 horas vale o rodízio em toda a cidade de São Paulo e em todo dia de semana, não de segunda a sexta. Aos sábados e domingo, também valendo esse novo critério a partir da próxima segunda-feira, dia 11. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Cidade. 18 horas 15 minutos, informações da cidade de Sorocaba, que chegam num oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário, com uma equipe especializada. Pronta para te atender em todas as áreas, seja na área fiscal, seja na área trabalhista, no cenário contábil geral como um todo, fazendo um planejamento para a realidade agora, fazendo um planejamento a curto prazo, fazendo um planejamento a médio prazo, fazendo um planejamento a longo prazo, te auxiliando em tudo que você precisar. Então, Escritório Contábil São Bento, Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Telefone 32348560. Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Colocar na conversa o jornalista Adriano Castor. Vamos falar sim de números do coronavírus em Sorocaba, atualizações. Mas antes, Adriano Castor, você já trouxe em seu destaque mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Sorocaba, mudanças na Secretaria de Segurança e outras mudanças também já implementadas pela prefeita Jaqueline Coutinho. Boa noite mais uma vez, Castor. Vamos restabelecer? Então, na sequência, esse contato com o repórter Adriano Castor, que vai falar dessas mudanças na Prefeitura de Sorocaba, mudanças anunciadas pela prefeita Jaqueline Coutinho no dia de hoje. E a prefeita disse também que essas mudanças vão valer... Castor, essas mudanças valem e vão ser publicadas no Diário Oficial de Sorocaba desta quinta-feira? Exatamente, Lucas. Mais uma vez, boa noite para você, boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Mudanças no secretariado, além de mudanças, existe uma mudança, Lucas, que a gente dá para dar uma comentada a respeito disso, uma mudança muito interessante, que eu vou ler na nota a seguir. Também, Lucas, a Prefeitura enviando um ofício à Câmara Municipal de Sorocaba. A Câmara também, já entrei em contato com a Câmara, já está em análise esse ofício, tudo isso eu vou explicar, lógico, nesse bloco de cidades. Mas primeiro vamos às mudanças. A prefeita Jaqueline Coutinho nomeou o ex-delegado seccional da Polícia Civil da cidade de Sorocaba, Marcelo Carriel, como novo secretário de Segurança Urbana, a CESUD de Sorocaba. A chefe do Executivo também realizou outras mudanças em sua equipe de governo. As alterações serão publicadas na edição de amanhã do Jornal do Município de Sorocaba, órgão de divulgação de atos e ações da administração municipal. Na sua primeira fala, Lucas, a prefeita Jaqueline Coutinho diz a respeito do novo secretário de Segurança, Marcelo Carriel, que ele vai assumir a vaga até então ocupada por Marcos Mariano Machado, que retorna ao Comando Geral da Guarda Civil Municipal. Vamos ouvir a prefeita Jaqueline Coutinho. A partir de hoje, 7 de maio, nós temos um novo secretário de Segurança Urbana e Defesa Civil, que é o Dr. Marcelo Carriel, delegado de polícia há mais de 30 anos, com vasta experiência na área da polícia judiciária, extremamente técnico, competente, que vem a agregar à equipe, à administração pública municipal. Eu já havia feito o convite para que ele pudesse nos auxiliar enquanto secretário de Segurança há algum tempo. Na ocasião, na oportunidade do convite, ele não tinha essa disponibilidade funcional para nos auxiliar
e agora ele está sendo nomeado para comandar a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil e com certeza fará um excelente trabalho, como fez em toda a sua vida de delegado de polícia, frente à Polícia Civil. O nosso atual secretário, o Antônio Marcos Mariano, que fez um trabalho fantástico à frente da secretaria, ele continua na GM agora como comandante-geral da Guarda Civil Municipal. Então, nós temos aí uma equipe super reforçada. Dr. Carriel, com toda a experiência, credibilidade, frente às suas ações, a sua postura enquanto autoridade policial, e o comandante-geral, que é o comandante Mariano, que tem muita experiência também, tem uma responsabilidade com a sua tropa, com a sua equipe, e que vem desempenhando nos últimos anos, frente à Secretaria de Segurança, um trabalho extremamente relevante no sentido da proteção de bens, patrimônios, e também agora, de acordo com o Estatuto Geral das GCMs, no atendimento de ocorrências, trabalho em parceria com as polícias civil, militar e federal. Nós temos aí muitos casos criminais que chegaram ao conhecimento da Guarda Civil, muitos casos de flagrante de tráfico que passaram a ser feitos nos últimos 8 meses, por conta da autorização legal do Estatuto Geral das GCMs e porque existe uma mobilização, um comprometimento da equipe em guarnecer a segurança da população dentro de suas atribuições. Então, eu dou aqui as boas-vindas ao nosso secretário, que hoje assume, Dr. Marcelo Carriel. Desejo muito sucesso em conjunto com o comandante-geral da GCM, e tenho certeza que a GCM de Sorocaba, que já se destacava no cenário estadual e nacional, agora terá cada vez mais essa ação, esse reconhecimento por parte da população. O novo secretário de Segurança também agradeceu o convite, disse também que agora é o momento de se inteirar da estrutura de segurança da cidade para fazer as melhorias em todas as áreas na secretaria. Nós vamos ouvir agora o novo secretário de Segurança, Dr. Marcelo Carriel. Antes de mais nada, agradecer a confiança da prefeita em refazer o convite que já havia sido feito há alguns meses. Eu não podia, exatamente por uma questão que eu ainda estava na ativa. Nós já conversamos, ela, e agora também eu conversei com o comandante Mariano. Eu vou me inteirar exatamente da estrutura dessa secretaria, que na realidade ela engloba 3 setores, né? A Guarda Municipal, Fiscalização e Defesa Civil. Tenho que me inteirar, antes de mais nada, da estrutura humana e material, logística, exatamente o rol de atribuições de cada um desses setores, desses segmentos, aliás. E eu acredito tenho certeza, aliás, que a gente vai conseguir que a Guarda Municipal, que já é muito ativa, como disse a prefeita, inclusive a nível estadual, a gente consiga melhorias em todas as áreas, seja administrativa, atendimento ao público, atendimento de ocorrências e também, e não menos importante, a área operacional. A chefe do Executivo também realizou, Lucas, outras mudanças em sua equipe de governo. Na Secretaria de Planejamento, cujo cargo vinha sendo acumulado pelo atual secretário da Fazenda, Fábio Martins, agora passa a ser liderada por Helder Abud Paranhos, que atuava como diretor de área na mesma secretaria. Lucas, eu vou fazer só um parênteses. Helder Abud Paranhos era chefe de gabinete de Renan dos Santos, da Câmara dos Vereadores. Ele foi ao que protocolou a primeiro pedido de impeachment do prefeito, então prefeito agora cassado, José Crespo. Ele atuava como diretor de área na mesma secretaria, agora ele vai assumir a Secretaria de Planejamento. Já na Controladoria Geral do município, assume o cargo de Controlador-Geral o advogado Fábio Ricardo Scaglione França, que já atuou na Câmara Municipal e atualmente ocupava a função de diretor de área na Secretaria de Governo.
Fábio Ricardo Scaglione França pertencia ao gabinete de José Francisco Martinez, Lucas. Fábio assume o cargo no lugar de Anderson Moreira Rodrigues, que estava interinamente na função e como servidor público retorna ao cargo de auditor fiscal. Lucas, uma última informação, eu apurei conversando com pessoas da Prefeitura Municipal de Sorocaba. A prefeita Jaqueline Coutinho enviou um ofício à Câmara dos Vereadores solicitando um projeto de lei para redução do salário dela e também dos secretários municipais em 20%. Vocês vão, lógico, o ouvinte da Band ouvindo essa informação vai falar, mas por que a prefeita não pode ela enviar um projeto à Câmara para a redução do próprio salário? Isso, Lucas, segundo a Secretaria Jurídica da Prefeitura, não compete à Prefeitura, ela poderia estar extrapolando os limites dos poderes, no caso, executivo e legislativo. Por isso, ela envia uma solicitação à Câmara, solicitando que a Câmara faça um projeto de lei para a redução, obviamente, dos vencimentos da prefeita, do vice-prefeito e também dos secretários municipais e também vereadores. Eu conversei com a assessoria da Câmara dos Vereadores, Lucas, eles receberam esse ofício e a assessoria da Câmara informou que recebeu o ofício, está sob análise e irá se pronunciar no momento devido, ou seja, nos próximos dias. Então a prefeita enviando um ofício solicitando a redução do salário dos seus vencimentos em 20%, esse ofício já está encaminhado à Câmara e a Câmara vai estudar, obviamente, esse projeto de lei. Lucas. Obrigado, repórter Adriano Castor, trazendo as informações, detalhes da cidade de Sorocaba, mudanças acontecendo no primeiro escalão. Já ouvimos aqui a prefeita Jaqueline Coutinho, já ouvimos o novo secretário de Segurança, o delegado, ex-delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, e o Adriano Castor vai voltar ainda na edição de hoje, atualizando números do novo coronavírus aqui na cidade de Sorocaba. Às 18h26, nós vamos para o intervalo. Antes, quero mandar um abraço aqui pro Edenilson Pedroso Moreno, escreveu assim: boa noite, Lucas Pedroso, acompanhando o Jornal da Band. Esse recado tá lá na transmissão do Jornal da Band por áudio no Face da Band, o Band FM Sorocaba. E tem também a participação do nosso ouvinte, final do telefone é 1643, pelo WhatsApp 991153859, dizendo o seguinte: realmente a Adriana tem razão, tem muitos carros e motos passando no vermelho em qualquer horário. É o Rodrigo Pérez do Jardim São Paulo. Rodrigo, muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio na Comp Autopeças será todo dedicado às mães. Se ligue então nas ofertas. Pulseira Fitness Átrio por R$ 188. Tem a pipoqueira elétrica Multilaser por R$ 113,50. Tem a escova sônica de limpeza facial por R$ 75. E claro, tem muito mais para você na Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem. Vamos pro comercial tomar um café, um chocolate, um cappuccino. Opções não faltam com a máquina de café da Lactos. E nesse friozinho, então, qualquer hora um café cai muito bem. Então conheça as máquinas de cafés da Lactos. Lactos é com K que se escreve. Lactos.com.br. Lactos, o sabor que conquista. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15-99739-5157 ou ligue 3327-7822. Obrigado, Sorocaba e região. A Band FM é primeiro lugar absoluto. Band FM.
O mês de maio aqui na Comp Autopeças será todo dedicado às mães. Por isso, preparamos algumas promoções para você. Pulseira Fitness Atrio, R$ 188,00. Pipoqueira elétrica Multilaser, R$ 113,50. Escova sônica de limpeza facial, R$ 75,00. Chapinha modeladora, somente R$ 79,90. E tem muito mais. Dia das Mães é aqui na Comp Autopeças. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. 18h30. Abrir o microfone da Band para a participação do nosso ouvinte falando do trânsito. Final do telefone 3025. Manda o recado. Boa noite a todos os ouvintes da Band. Boa noite à Band. Informando aí um trânsito imenso ali que a via que liga o Ibiti ali, a Avenida Eduardo Frufru, trânsito imenso ali, começando o trânsito ali já no próprio Ibiti e subindo, passando por Laranjeiras, terminando a Itabuvu ali. Quem puder aí, com certeza, creio que não deve ter uma opção de desvio, né? Uma boa noite a todos aí, uma boa noite aí a todos da Band aí, a todos os ouvintes. Eu sou o David Clementino, à disposição. David, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu recado, você narrando aqui no Jornal da Band essa situação. Esse é o Jornal da Band no contexto do chamado horário de pico, do fim de tarde, início de noite em Sorocaba, levando para você informação em tempo real. E claro, o ouvinte pelo nosso WhatsApp, 991153859, ajuda na construção dessas informações. Afinal de contas, a Band FM tem ouvinte em toda parte. Polícia. Informações do plantão policial que chegam com a moto repórter Adriana Fratini. Eu começo com uma informação vinda da cidade de São Roque. Essa semana nós relatamos a localização do corpo de um homem na zona rural da cidade de São Roque. O corpo estava com um fio enrolado no pescoço. Ele foi identificado na tarde de ontem por familiares. É um jovem de 15 anos que morava em Itapevi. A família informou que ele saiu de casa no último sábado e não teria retornado. A família veio ontem a Sorocaba, no IML, e reconheceu o jovem. A Polícia Civil continua investigando esse caso. E a Polícia Militar de Sorocaba recebeu uma solicitação informando que em um bar no bairro Vitória Régia aconteceu tráfico de drogas e que uma mulher seria responsável. A equipe foi até o local verificar a denúncia e os policiais se depararam com duas mulheres no interior do estabelecimento atendendo a clientes e realizando o tráfico de entorpecentes. Foram feitas as abordagens, as mulheres negaram a prática do crime, porém a Polícia Militar localizou 114 pinos de cocaína e também 3 máquinas de caça-níqueis. As duas mulheres foram levadas ao Plantão Norte e permanecem à disposição da Justiça. As máquinas foram recolhidas e permanecem na delegacia. E uma jovem de 19 anos foi presa e 2 adolescentes apreendidos acusados de tráfico de entorpecentes no Jardim Ipiranga. A ocorrência foi durante o patrulhamento da Polícia Militar, quando a equipe recebeu uma denúncia sobre a venda de entorpecentes. 2 adolescentes foram localizados, tentaram fugir, acabaram sendo detidos. Com o menor de 16 anos foram encontradas 27 porções de maconha, R$50. Com o outro menor de 17, também 30 porções de maconha. Os policiais seguiram as buscas na casa de um dos adolescentes. Encontraram a esposa dele, de 19 anos. Ela entregou 30 porções de maconha, 21 pinos de cocaína e R$637 em dinheiro. Os 3 foram levados ao Plantão Norte. A jovem permaneceu à disposição da Justiça e os menores foram liberados na presença dos seus responsáveis. Adriana Fratini para o Jornal da Band. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Economia. 18h33. Economia que chega no oferecimento de Ox Comunicação. A Ox Comunicação está atendendo ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox, desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas. Nesse momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. Então, anote aí. Você encontra a Ox pelo WhatsApp 991070302. E nas redes sociais é fácil. Ox Comunicação,
Ox Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Paulo Roberto Júnior já está conectado, mas Paulinho, vamos ouvir o que disse o presidente, vamos ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes, e você vai passar essa economia com esse toque de política, com um toque de saúde a limpo na sequência. A economia brasileira já sente os efeitos do novo coronavírus e está começando a colapsar. A avaliação foi feita hoje pelo ministro da Economia Paulo Guedes em encontro no Supremo Tribunal Federal, que reuniu o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, empresários e outros ministros. Paulo Guedes argumentou que as medidas emergenciais adotadas durante a pandemia podem não se sustentar a médio prazo. Abre aspas para o ministro. Nós conseguimos, através de várias medidas, preservar vidas, mas também preservar empregos. Enquanto lá fora temos notícias que nos Estados Unidos demitiram. Preservamos mais de 5 milhões de empregos. Lançamos o programa de auxílio emergencial para preservar os sinais vitais da economia. Ainda está funcionando por essa proteção, disse o ministro. A economia está começando a colapsar. Não queremos virar Venezuela nem Argentina, acrescentou Paulo Guedes. Ao longo da reunião, Bolsonaro ouviu representantes do empresariado. Segundo ele, o setor representa mais de 40% do PIB brasileiro e mais de 30 milhões de empregos no país. Assim que deixaram o encontro, o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes conversaram com a imprensa. Paulo Guedes pediu a contribuição de não ter aumento de salário do funcionarismo público e afirmou que pediu para o presidente vetar o texto da forma como foi aprovado no Congresso. O presidente, no mesmo instante, afirmou que vai vetar e trouxe uma outra informação muito preocupante: a perda de 10 milhões de empregos. Permita que essa contribuição do funcionalismo público seja dada para o bem de todos nós e para o bem deles, perante também a opinião pública brasileira. Obrigado. Vai vetar, presidente? Aproximadamente 10 milhões de empregos formais deixaram de existir. Entre os 38 milhões de informais e autônomos, segundo a OIT, esse pessoal perdeu 80% do seu poder aquisitivo. Alguns perderam 50%, obviamente, outros zeraram. E estão sobrevivendo basicamente em cima do auxílio emergencial que acaba daqui a 2 meses. Aí volta para o servidor público, que tem estabilidade e tem um salário. Há pouco, uma proposta do presidente da Câmara era de cortar 25% para todo mundo. Paulo Guedes decidiu que poderia ser menos drástico. Apenas fazer que até dezembro do ano que vem não tivesse reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia, porque a economia é vida. Certas medidas minhas, obviamente, não agradam o setor de sociedade. Mas eu sou chefe de executivo para tomar decisões. E as decisões eu tomo juntamente ouvindo os meus ministros. E nessa área, o Paulo Guedes é o senhor da razão. Nós, se essa for a orientação dele, vetaremos esse dispositivo. Presidente, quais outras profissões? O presidente também informou hoje que determinou que outras categorias passem a ser consideradas como essenciais. Que são atividades essenciais, aquelas não podem parar, tá certo? Eu acabei de assinar um decreto aqui, colocando nesse rol de atividades essenciais a construção civil. Outras virão nas próximas horas, nos próximos dias. Porque o que não está no decreto, ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, que estados e municípios diriam se poderiam ou não funcionar essas categorias. Então alguns estados, não estou brigando com ninguém, pelo amor de Deus, tá? No entendimento de muita gente, dos empresários, como o Marco Paulo que está aqui, exageraram. É comum acontecer, faz parte da razão do ser humano. Então nós vamos começar a colocar mais categorias essenciais para nós podermos abrir com responsabilidade
e observado as normas do Ministério da Saúde, de modo que cada vez mais rápido nós possamos voltar à atividade normal. Caso contrário, depois da UTI, tá, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil. Presidente do Ministério da Saúde. Paulo Roberto Júnior, dito tudo isso, ouvimos o ministro Paulo Guedes, ouvimos o presidente Jair Bolsonaro. Que quinta-feira foi essa no cenário econômico? Boa noite mais uma vez, Paulinho. Boa noite, Lucas. Mais uma vez a você, um amigo ligado no Jornal da Band. Olha, Lucas, eu vou dividir essa questão do Bolsonaro hoje aí com o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes que deu a declaração do risco de colapso. Mas, na verdade, tem um teor político aí, que nós temos o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo, é um deputado federal de Goiânia, né? Do PSL, líder do governo, e ele é quem fez uma emenda solicitando que se fosse, sim, repassado o reajuste para a categoria de segurança e para a categoria de saúde. E aí isso não traria a economia de 130 bilhões de reais que o Paulo Guedes gostaria e cairia para 90 bilhões de reais. Aí, hoje, com tudo que aconteceu, o Vitor Hugo, né, o Major Vitor Hugo, chegou a dizer o seguinte, que ele é líder do governo e não é líder de qualquer ministério. E disse mais, que na votação da Câmara da última terça-feira, ele ligou para o presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente Jair Bolsonaro deu a ele a ordem. Faça dessa maneira, faça dessa forma, que vamos acompanhar esses profissionais que estão na ponta da linha, ou seja, que estão na linha de frente, né? Que são o pessoal da segurança e o pessoal da saúde. Aí o Paulo Guedes surtou, não quis. E hoje, sem falar com o seu líder, que é o Major Vitor Hugo, o próprio Bolsonaro, conforme ouvimos agora em sua declaração, ele diz que vai vetar o reajuste de todas as categorias, ou seja, contrariando o seu líder deputado lá na Câmara, que aí já é outra questão, é uma questão política. Fora isso, esses empresários que hoje estavam, de fato, reunidos, conversando com o presidente Jair Bolsonaro e também com o Paulo Guedes, eles foram surpreendidos com esta caminhada até o STF. Porque isso não estava na pauta, né? A pauta era, sim, cobrar uma eficácia do governo sobre a linha de crédito, um dinheiro que pudesse chegar aí às empresas, principalmente as micro e pequenas empresas que até agora não conseguiram realmente ter acesso a esses créditos via BNDES, né? Enfim, aí o que aconteceu? O presidente Bolsonaro com o Paulo Guedes foi lá, vamos falar com o STF. E causou um grande constrangimento, porque o STF foi quem avalizou estados e municípios a terem autonomia de colocar em atividade as atividades dentro de cada município e estado, contrariando aquilo que queria o presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que hoje ele acabou fazendo um outro decreto liberando a construção civil. Então isso causou um constrangimento, porque os empresários, eles querem crédito, mas eles não estão também falando, precisamos abrir. O problema de saúde, realmente, todos nós estamos vivendo aí. E segundo disse Davi Wip ontem, que secretário de saúde em São Paulo, o pico vai ser em julho. Ou seja, então todo mundo sabe que tem que tomar cuidado. E o presidente força a barra. Então hoje o presidente meio que usou os empresários para ir até o STF, né? Então houve um grande constrangimento com essa ação do presidente Jair Bolsonaro hoje, envolvendo os empresários que estavam nessa reunião, sim, para pedir crédito, uma ajuda do governo com relação ao BNDES, e não para ir até o STF para falar com o ministro Dias Toffoli. Bem, mas isso é uma questão que envolve, claro, política, envolve economia e a conduta do presidente. O seu outro ministro, que é o Onyx Lorenzoni, hoje anunciou, né, o pagamento da segunda parcela do Corona Voucher. Vai ser a partir da semana que vem. Nós já havíamos adiantado isso ontem aqui mesmo no Jornal da Band, mas também não passou ainda a escala dos dias, quem é que vai começar a receber de acordo também com o seu CPF. Isso ficou para a próxima semana. Nesta linha de perda de emprego, que foi destaque também aí pelo presidente Jair Bolsonaro, hoje um setor, através do seu presidente, né, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, foram claros também. Esse setor perdeu 1 milhão de empregos em todo o país, 7 milhões no total, de acordo com o CAGED, né, de acordo com todas as informações junto à Previdência Social. Então, 1 milhão de trabalhadores desse setor, bares e restaurantes, já perdeu o emprego. E estima-se que pelo menos mais 20% deverão perder nos próximos dias. E o que é pior, se não entrar o dinheiro do crédito para que essas
pequenas empresas, bares e restaurantes em todo o país possam voltar a funcionar, a estimativa é que pelo menos 30% dessas empresas não abram mais, o que realmente também é muito preocupante. O governo hoje publicou mais uma medida provisória também, alterando regras de licitações para o estado de calamidade da pandemia. Isso, por um lado, é positivo, né? Porque você está buscando acelerar os processos de compra durante a pandemia, limitou um novo teto de R$100 mil para serviços da área de engenharia e R$50 mil para compras dos demais serviços. Ou seja, isso, para quem está bem intencionado, claro que é positivo, mas para aquele político que adora surfar na crise, agora sem licitação, as coisas podem se complicar. E outra nota importante, que apenas 1% das empresas em todo o Brasil aderiram ao crédito para o pagamento da folha dos seus funcionários. O governo disponibilizou 40 bilhões para pagamento de salários, 40 bilhões, e apenas 413 milhões serão utilizados ou foram utilizados nesse primeiro mês, o que corresponde a 19 mil empresas em todo o Brasil que pediram aquele auxílio para pagar a folha de pagamento sobre o teto de cada funcionário no valor de 2 salários mínimos, R$ 2.090. A informação foi hoje do Banco Central. Então tem muita empresa que agora, no mês de maio, pode ainda solicitar junto ao banco o pagamento deste empréstimo, ou seja, para pagar a folha de pagamento no teto de até 2 salários mínimos por funcionário. O dólar, nesta quinta-feira, operou em alta, quinta alta consecutiva. Ontem nós anunciamos aqui o corte da taxa Selic de 3,75 para 3. Isso faz com que o dólar continue em alta e hoje fechou a R$ 5,80. E a Bolsa caiu pelo segundo dia, né? A Ibovespa caiu de novo, dessa vez 1,2%. Lucas Pedroso. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. 18h46, nós vamos para o intervalo. Na sequência tem a nossa colunista Ivana Bach. Temos também, vamos falar de números do coronavírus em Sorocaba, vamos falar a respeito dos cemitérios nessa semana do Dia das Mães. Que triste toda essa situação que está envolvendo, mas são assuntos que têm que ser abordados e serão abordados aqui no Jornal da Band. Vamos tratar e trazer esses números, infelizmente, os números de mortos e os casos aumentando a cada dia. Antes de ir para o intervalo, quero mandar um abraço para o Marcos Roberto, pelo Face da Band, mandou recado, parabéns pelo jornal Lucas e time, o time é de primeira. Um abraço, Marcos Roberto. Marcos Roberto, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua mensagem, muitíssimo obrigado pela sua audiência. O Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças no mês de maio vai ser todo dedicado às mães. Então se liga só, tem a escova sônica de limpeza facial por R$ 75,00, chapinha modeladora somente R$ 79,90. Você pensou? A Comp tem. Não saia daí, o Jornal da Band volta já. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM.
O mês de maio aqui na Comp Autopeças será todo dedicado às mães. Por isso, preparamos algumas promoções para você. Pulseira Fitness Atrio, R$ 188. Pipoqueira elétrica Multilaser, R$ 113,50. Escova sônica de limpeza facial, R$ 75. Chapinha modeladora, somente R$ 79,90. E tem muito mais. Dia das Mães é aqui na Comp Autopeças. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Agora na Band FM, mude Vivendo a Transformação com Ivana Bach. Será que o trabalho remoto, o trabalho de casa, o chamado home office, veio para ficar? Uma pesquisa feita por uma plataforma de recrutamento de mão de obra mostra que a grande maioria dos profissionais acredita que sim. Quem tem os detalhes deste levantamento é a jornalista, a nossa colunista Ivana Bach. Olá, Ivana, boa noite. Olá, Lucas, boa noite a todos. Desde março, boa parte dos empreendedores e funcionários têm trabalhado em casa. A quarentena imposta pelo novo coronavírus trouxe diversos desafios e alguns aprendizados para quem não estava acostumado à dinâmica do home office. Apesar do início tumultuado e de todas as dificuldades, 90% dos profissionais já consideram que esse será o futuro das empresas. O dado é resultado de uma pesquisa realizada entre março e abril pelo software de recrutamento e seleção Kenobi, que ouviu 1.300 profissionais de diversos cargos. A mesma pesquisa mostra que 57% das empresas não estavam preparadas para deixar seus funcionários trabalhando em casa e tiveram que montar planos e estrutura para isso. A conclusão da pesquisa é que esse sistema exige mais do que videoconferências ou aplicativos de mensagens. O trabalho de recursos humanos tem toda uma estrutura que precisou ser feita da noite para o dia. Mesmo assim, a pesquisa considera que esse é sim o futuro nas empresas. Eu volto amanhã. Uma boa noite e até lá. Você ouviu na Band FM Mude Vivendo a Transformação com Ivana Bach. Band FM. Colocar a participação da nossa ouvinte, não vai falar de trânsito, não vai falar de pandemia, vai dar uma dica melhor ou vai dar uma dica legal para dar uma amenizada na sua noite se você está precisando desse toque para amenizar seu dia. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Tô passando aqui pra dar um toque da Superlua. Ela tá linda, acabei de olhar, tá rasgando no céu. Lindona. Beijo pra vocês. Viviane, do Jardim São Paulo. Viviane, muito obrigado pelo seu recado, por essa sensibilidade de observar a superlua no céu e dividir essas informações com demais ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência. Coronavírus. O combate começa com informação. Colocar na conversa mais uma vez o jornalista Adriano Castor. Castor, já saíram os números de Sorocaba? Por favor, atualiza para nós o cenário do coronavírus. Pois não, Lucas. E os números de Sorocaba continuam aumentando, mas aumentam em todas as proporções. Casos confirmados na cidade de Sorocaba, 208. São 12 casos nas últimas 24 horas. Número de recuperados, Lucas, ontem era de 149, hoje de 169. 20 casos recuperados nas últimas 24 horas. Casos que aguardam resultados, 126, um aumento de 16 casos nas últimas 24 horas. 742 casos descartados, um aumento de 31 casos nas últimas 24 horas. 3 óbitos por suspeita de Covid-19. Sendo isso, Lucas, um caso, Lucas, de Covid-19 está sendo, foi descartado, um caso foi confirmado, então Sorocaba confirmando mais um óbito de Covid-19, Lucas, apenas algumas informações, era um homem de 55 anos que era diabético, cardiopata e renal crônico. A vítima estava internada no hospital público da cidade e faleceu no dia 3 de maio. Os óbitos com confirmação da doença, então, chegaram a 24 óbitos. É claro, Lucas, todos esses números já estão no Face da Band, no facebook.com/BandFM Sorocaba. E os 4 cemitérios municipais de Sorocaba, o Santo Antônio, Consolação, Saudade e Aparecidinha,
foram fechados para visitação desde o dia 20 de março, após a publicação da normativa da Secretaria de Serviços Públicos e Obras como medida de prevenção à transmissão do novo coronavírus. A medida segue por tempo indeterminado até a melhora do cenário epidemiológico da cidade e prossegue fechado, inclusive no Dia das Mães, celebrado no próximo domingo. Outras medidas continuam sendo tomadas para evitar a transmissão viral, como a não realização de velórios nos casos positivos e suspeitos do Covid-19 e não permitir a entrada de familiares durante o sepultamento. Óbitos decorrentes da doença do Covid-19 são enterrados exclusivamente no cemitério Santo Antônio, com exceção para aqueles que possuem sepulturas nos cemitérios particulares ou em outros municípios. E a Santa Casa de Sorocaba será beneficiária de uma verba trabalhista no valor de R$181 mil para investimento em ações de enfrentamento do coronavírus. O Ministério Público do Trabalho pediu destinação do montante em favor do hospital nos autos de uma ação civil pública ajuizada contra uma empresa da área têxtil. O juiz da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba autorizou o pedido. O procurador Juliano Alexandre Ferreira, responsável pelo processo, indicou que ao menos R$50 mil devem ser utilizados para aquisição de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, para garantir a proteção dos profissionais da saúde que trabalham na Santa Casa. O despacho autorizando a destinação foi assinado pela juíza Eliette Tomazini Pala. Além da aquisição de EPIs, a verba poderá ser utilizada pela Santa Casa para a compra de medicamentos, insumos, equipamentos, testes do Covid-19 e outros investimentos que tenham como finalidade o enfrentamento da pandemia. O estabelecimento atende pacientes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em todo o país, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho já destinaram mais de R$215 milhões para o combate ao coronavírus. E se falamos de cemitérios em Sorocaba, trago a informação de Votorantim. A Prefeitura de Votorantim informou que as visitas no cemitério municipal São João Batista seguem suspensas mesmo no domingo, Dia das Mães. O motivo é o cumprimento das determinações de quarentena durante essa epidemia do novo coronavírus. E vão trazer informações do estado de São Paulo, falar de que o coronavírus atingiu a marca de 39.900 casos confirmados, um aumento de 2.075 casos nas últimas 24 horas. Quem passou mais detalhes sobre os números do estado de São Paulo foi o secretário estadual de Saúde, José Henrique German. Então nós estamos no estado de São Paulo com 39.900 casos e 3.200 óbitos. O Brasil apresenta 125 mil casos com 8.536 óbitos. No caso de São Paulo, os novos casos foram 2.075, daí aproximadamente uns 7%, um pouquinho menos. E o número de óbitos, 3.206, sendo novos óbitos 161, que deve ser aproximadamente aí 5% dos óbitos totais, né, do estado. Em termos de taxas de ocupação, a UTI no estado está com 66,9% e na Grande São Paulo 89,6%, subiu um pouco em relação aos dados de ontem, que era 86,7%. Temos internado em regime de terapia intensiva 3.767 pacientes e enfermaria 5.919 pacientes. Esse então, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, falou sobre os números da taxa de isolamento em todo o estado e fez um alerta para o interior. Ontem nós tivemos o pico histórico aqui em São Paulo, 3.800 casos. O outro pico histórico anterior foi no último dia 30 de abril, com 2.540 casos. Então isso demonstrou um crescimento de quase 50% do pico anterior para esse pico de agora, com uma característica diferente. Se hoje nós temos no número de casos no interior do estado
aproximadamente 16% no interior, o restante na região metropolitana de São Paulo, nos números de ontem, a gente já conseguiu identificar 32% dos casos no interior e o restante na região metropolitana de São Paulo. Com isso, é possível a gente concluir que o crescimento no interior do estado de São Paulo tem se dado de forma muito acelerada ao longo do último período recente, né? Em maio, como o doutor Dimas Covas colocou, de forma mais aguda e mais acelerada, e ao longo dos últimos 15 dias isso se deu de forma muito forte. É possível afirmar que o isolamento social, que iniciou no dia 24 de março aqui em São Paulo, conseguiu salvar vidas. A gente consegue fazer uma relação do número de casos e de óbitos que eram naquela oportunidade referente ao número de casos no Brasil, cerca de 68% dos óbitos do país e agora menos de 35%, e também um número superior a 60% naquele período e agora inferior a 32%, mas nesse momento que a gente passa, com essa grande aceleração no país como um todo, São Paulo cresce ainda na região metropolitana de São Paulo, mas cresce 4 vezes mais proporcionalmente no interior do estado. Além disso, nós conseguimos também verificar o crescimento em mais municípios do estado de São Paulo e de forma mais aguda. Em março, 7 municípios a cada 3 dias. Em abril esse número avançou, mas agora, no final de abril e no início de maio, a gente chega ao patamar de 38 cidades a cada 3 dias. O que, se seguir por esse caminho ao longo do mês de maio, significa todos os municípios do estado de São Paulo terem o contágio do vírus até o final de maio. E nós estamos verificando uma aceleração nesse processo, ao mesmo tempo que as taxas de isolamento caíram no interior do estado de 52% para 47% em média ao longo desses últimos 15 dias. Portanto, a gente consegue verificar esse grande impacto de aceleração no interior do estado, ao mesmo tempo que as taxas de isolamento caíram durante esse período. Momento de atenção para todo o interior do estado de São Paulo. Então fica esse alerta para o interior do secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, falando sobre esse aumento do número de casos e também a diminuição do isolamento. E claro, toda uma atenção voltada para amanhã, sexta-feira, dia 8, que seria aí, vamos dizer, o dia do anúncio, ou vai ser o dia do anúncio, afinal de contas, tem toda a questão de acabando o período de isolamento na próxima segunda-feira. E aí, como vai agir o governador? De que forma vai agir? Começam flexibilizações? Não. Diminuiu o isolamento e, além de não começar flexibilizações, um novo decreto de isolamento vem sendo ainda mais rígido, mais duro do que o que estamos enfrentando nesse momento. Claro, o jornalismo da Band Sorocaba, com todo o suporte do Grupo Bandeirantes de Comunicação, atento a tudo isso para levar a você os detalhes, as informações do que vai acontecer ao longo da sexta-feira. E o convite de sempre, siga as redes sociais da Band, o Instagram da Band, o Face da Band, são o Band FM Sorocaba, em tempo real para vocês, atualizações a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, para que você fique sempre muito bem informado. O Jornal da Band fica por aqui, um oferecimento de Comp Autopeças, com ofertas incríveis nesse mês de maio, mês das mães, oferta dedicada às mães. Por exemplo, pulseira fitness Átrio, por R$ 188. Tem também chapinha modeladora, somente R$ 79,90. Você pensou, a Comp tem. Uma ótima noite a todos e até amanhã. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição. Fala, gente! Boa!